Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, queridos telespectadores, amigos do Atualidades Pampa. O Atualidades começa agora com as notícias, recuperando um pouco das notícias do final de semana e tratando das notícias desta segunda-feira. E essas notícias não são poucas. Bom, Operação Zelotes efervescente. Governo interino de Michel Temer, vários assuntos sobre isso. Campanha de vacinação que acaba nessa sexta-feira. Tudo isso e muito mais recheado daquele humor que já estava pairando sobre esta bancada antes do programa começar, porque agora está todo mundo concentrado no celular, mas eles vão se concentrar no Atualidades Pampa. Fique conosco e participe através do nosso e-mail e do nosso WhatsApp. Claro, a ala da direita, porque a ala da esquerda está bem comportada, é claro, como sempre. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Bem-vindo, né? Que foi? Ele vou dar uma corneteada. A corneteada. Assim, a Carla começou o programa. Queridos telespectadores, sejam bem-vindos. Está começando. Sem chuchu. A Magda começa o programa assim: olá, boa noite, tudo bem? Cada um. E ela vai ficar braba quando vê isso. Claro, daí amanhã ela já vai brigar contigo de novo. E daí toda a Magda brigar comigo? Olha, a Magda me xingar? Não. Só se puxa a orelha do Vitorino aqui. Imagina a Magda me xingar? Não, nem pensar. Devia casar com ela. Confessa que me divirto. Devia casar com ela. A Magda hoje... A Magda... Seria legal o casamento de vocês, explosivo. Pô, eu tô há 40 anos tentando nada. Nada? A baixinha é jogadora. Mas continua tentando mais um pouquinho. Tem mais 40 anos para me tentar. A gente não pode desistir facilmente, assim, dos nossos desejos. Olha aqui, ó. A Magda tá na Federação Sul. Ela está na Federação Sul. A Magda comanda o cerimonial da Federação Sul e ela está, nesse momento, acompanhando a posse da nova presidente da Federação, pela primeira vez uma mulher presidente da Federação. Uma pessoa super competente, como é Simone, né? A Simone Leite é uma executiva conhecida, competente. Os nossos votos é que ela tenha um bom reinado na Federação. Aliás, mulheres e governo Temer tinha dado a maior polêmica, né, quando foi anunciado o ministério do governo interino Temer, que não tinha nenhuma figura feminina, né? Alguns disseram que já começou mal por causa disso, outros disseram que nada a ver, que o que importa são os nomes, que não precisa ter mulher, negros, enfim, que tem que ser por mérito, etc, etc. Pois bem, a notícia é que nós teremos uma mulher, não como ministra, mas à frente de uma instituição muito importante, que é o BNDES. Aqui no sul.com.br você consegue ver a notícia na íntegra e diz o seguinte, enfrentando críticas por não ter uma mulher ministra, o presidente interino Michel Temer escolheu para comandar o BNDES a economista Maria Silvia Bastos Marques. Quem é ela? Ela é ex-presidente da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, uma excelente executiva, economista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com experiências como executiva tanto na área privada quanto na área pública. E acho que é um belo nome. Sabe quem é que lançou ela? O César Maia, meu amigo César me apresentou, conversei com ela, almocei com ela. Ela era uma espécie de consultora do César Maia. Excelente, uma mulher inteligentíssima, se nota a argúcia nos olhos dela, ela está sempre procurando alguma coisa, olhando uma mulher... Pelo menos me parece que vai bem, né? Mas todos vão bem no começo, depois não sei o que acontece, né? A Ariane Leitão também está conosco aqui nessa segunda-feira. O que tu achaste, Ariane, dessa indicação? Não, na verdade eu estou sabendo agora. Não tinha... Saiu agora há pouco. Saiu no meio da tarde, no meio do final da tarde. Na Pampa, eu não tinha verificado essa informação. Bom, na verdade, a minha opinião sobre isso, eu tenho uma opinião, e a maioria das pessoas que consideram o governo do presidente interino Michel Temer ilegítimo, de que ele não tem nenhuma responsabilidade em indicar a diversidade da população, né? Porque como ele não foi eleito, ele é um governo que assumiu indiretamente, ele não tem responsabilidade de responder às demandas da população. Portanto, eu não me considero representada nem por esta mulher, nem por nenhuma outra mulher que ele indicasse, no meu caso, como cidadã,
né? Porque é isso, é um governo que assume sem uma perspectiva, vamos dizer, diferentemente do que um governo eleito. Esses dias eu conversava com um amigo que me disse, poxa, eu falei, um governo do Aécio seria um governo melhor, verificando os ministeriáveis aí, né, que a princípio seriam notáveis e acabou caindo pelo ralo, né, porque dos notáveis aí 7 estão envolvidos na Lava Jato. Essa conta, várias pessoas já me disseram isso, 7 pessoas envolvidas, enfim, investigadas. O certo realmente seria que não tivesse ninguém, mas será que ele ia conseguir compor esse ministério? E aí eu te faço a seguinte pergunta, quantos ministros estavam envolvidos na Lava Jato quando do governo da presidente Dilma Rousseff? Mas são casos diferentes, porque sabe por quê, Carla? Eram 18. Sabe por quê é diferente? Pois é, são de 24 indicados, 16 são investigados em outros processos dos indicados pelo Michel Temer. A questão é, a presidenta Dilma foi retirada, afastada, em virtude de denúncias que não tinha nada contra ela, mas a princípio de um crime de responsabilidade fiscal e defendendo aí a questão da moralidade pública e da volta da honestidade pública. Mas como? Se ontem na entrevista que o presidente interino Michel Temer disse, ele disse com todas as letras em relação ao próprio Romero Jucá, que é o ministro do Planejamento, que, bom, se ele virar réu, ele não sabe se ele vai retirar. Então, é uma incongruência, é estranho, não, né? Alguém que se apresenta como o governo anticorrupção, que vai resolver os problemas da corrupção, colocar ministros os dois tesoureiros do seu partido presos e condenados. Claro, mas a grande maioria dos líderes do seu partido envolvidos em corrupção. Nós não estamos mais discutindo o PT. Não estamos mais discutindo o PT. Mas o PMDB não começou a trabalhar ainda. O governo de salvação nacional. O governo de salvação nacional. A salvação do país. O governo de salvação nacional tem 7 na Lava Jato. Olha, vamos deixar agora a opinião, por favor, do Marlon Barcelos. Eu vou terminar. Quando foi com o Lula? A ser investigado na Lava Jato é uma coisa. Mas é igual quando foi com o Lula. O Lula estava prestes a ser preso. Ele tinha tido uma condução coercitiva. Ficou muito claro nas ligações interceptadas, Ariane. Eu só queria dar espaço, porque hoje meu papel é um pouco diferente aqui. Eu estou mais na administração da mesa. Eu gostaria de pedir... Enfrentar a corrupção é uma piada com as indicações que ele fez. Bom, tá, então agora vamos deixar o Marlon falar, por favor. Em lugar, eu não concordo que o governo do senhor Temer seja ilegítimo. Ele não é ilegítimo, ele também foi eleito junto com a senhora Dilma. Segundo, a Constituição brasileira reza que, no impedimento do titular, o vice teria que assumir como de fato ele assumiu, exatamente, o Michel Temer, autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa história de golpe, eu não sou PT, eu não sou PSDB, eu não sou PDT, eu não sou absolutamente nada partidariamente falando. Sou brasileiro e todo brasileiro, todo ser humano fala de política. Então, eu vejo sob esse prisma. E torço para que esses ministros deem certo, porque a minha ótica, a minha visão é de que o Brasil tem que se recuperar. O caos em que o Brasil está é uma coisa fantástica. Você sabe que ninguém mais pega táxi? Ninguém tem dinheiro para o táxi. A lotação caiu, o fluxo de pessoas nas lotações, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar os 5,60. Então o país está falido. Alguma coisa tem que ser feita. Eu digo sinceramente, não sei se é o que está acontecendo agora, mas alguma coisa tem que ser feita. Como disse o Chicão, o técnico tem que trocar o técnico, e foi isso que aconteceu. E um piadista hoje me disse... Tocando no mesmo assunto, o seguinte: por que a Dilma anda tanto de bicicleta? Por causa das pedaladas. Das pedaladas. Fiscais. Daí, continuando ainda sobre o governo interino Temer, mudou muito também a linha do Itamaraty. Sexta-feira, o Itamaraty acabou comunicando que rejeita enfaticamente as manifestações dos governos de Venezuela, Cuba, Bolívia, Equador e Nicarágua, além de outras entidades internacionais em torno do afastamento da presidente Dilma Rousseff, ainda continuando da linha do golpe. Agora, então, sob o comando de José Serra, o Itamaraty chamou de falsas as interpretações de que o impeachment seria um golpe de Estado, exatamente como o Marne acabou de relatar. Essa foi a nota e essa será a linha conduzida pelo Itamaraty. Eu tenho uma notícia local. Notícia local. Notícia local chama-se Trenzurb.
A direção da Transurb está aplicando uma multa de 2 milhões e 400 mil reais na tal de Alstom. Alstom é aquela empresa que vendeu os trens para São Paulo, que deu todo aquele rolo lá com o governo do Alckmin, do PSDB e tal, o pessoal recebendo propinas, que aliás é uma coisa que já está ficando normal nesse negócio de propina no Brasil. O que acontece? As 15 locomotivas que custaram 240 milhões de reais. Por que 2 milhões e 400 mil, que é 1% da aplicação da multa que a Transurb está aplicando nesta empresa? Os trens vieram com defeito. 15 trens. Então, os trens que foram fabricados no Japão, e que estão circulando desde 1984, tem mais de 30 anos, que continuam segurando todo esse trânsito da Grande Porto Alegre. Então, eles vão tentar resolver agora. Parece que vai levar 30 dias para o primeiro trem começar a funcionar e tal. E essas multas continuarão sendo aplicadas mensalmente. Agora, me parece estranho que uma empresa do porte da Alstom, que é uma grande empresa internacional, grande construtora de vagões, de trens, motores, etc., essa coisa toda, não tenha tido a capacidade de fazer um processo de avaliação na qualidade dessas locomotivas. Porque isso aí vai representar muito mal, a nível internacional, a venda desses equipamentos. Nota 0 para essa empresa. Você já andou nesse trem novo? Não. Eu andei um dia aí para experimentar. Muito bonito o trem. Ele tem um problema. Ele tem um problema, o defeito é um problema no rolamento. Que entra água e pode provocar um processo de degeneração e encurtar a vida útil, além de provocar um dano maior. Isso tem que durar 30 anos. Mas parece que com esse problema não. E é um problema sistêmico grave. Eu não sei como é que eles vão resolver isso. Agora, é de se assustar, né? Porque você escolhe uma grande empresa com engenheiros para produzir algo específico, estudos, licitação, edital, para lá, e aí vem um negócio com um problema. Pô, a gente também não dá sorte, né? Dona Carla, o empresário Gerson Schein, que é meu amigo, que eu almocei com ele hoje, ele fez uma pergunta para mim que eu não estou responder, porque eu não gosto muito dessa arenga política, eu acho que os políticos tudo aproveitador, tudo gigolô do erário público. Tem 1%, 99% não. Me fizeram uma pergunta seguinte, dona Carla. A Dilma estava em Porto Alegre, tá? A ex-presidenta chegou de avião, Não, ela é a presidente. E com 12 seguranças. E quem está pagando isso, é legal ela usar 12 seguranças? Não? É legal porque ela é presidente, ela continua com os mesmos privilégios e direitos enquanto ela não for julgada, daqui 180 dias, mais ou menos. E aí sim, se realmente o impeachment for aprovado no seu mérito, aí até lá sim. Até lá sim. Como o Eduardo Cunha também tem. Até lá sim. O Eduardo Cunha foi proibido de entrar na Câmara Federal, né? Ele foi proibido? Está proibido. É uma mala aquele também, aquele cara. Eu acho que foi uma medida acertada, porque imagina o Eduardo Cunha ir lá para dentro articular contra a própria Câmara. Eu acho que, assim como também eu acho que a Dilma não devia ter avião liberado para ela quer viajar para o exterior para falar mal do Brasil. Essa de falar mal do Brasil é uma coisa muito... Algumas restrições, talvez, nessa liberdade do Brasil. Toda. É verdade isso? Sim, esse Lindenberg Farias... Quantos processos responde o Lindenberg Farias? Foi presidente da UNE, era cara preta, foi cara pintado. Ele deve responder menos do que o Romero Jucá. Cara, eu fiz questão de anotar. Mas o Romero Jucá estava em quantos já governos? O Romero Jucá, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, corrupção passiva, crimes eleitorais, responsabilidade de ordem tributária, apropriação indébita, previdenciária e falsidade ideológica. Esse é o ministro do Planejamento. Quantas condenações ele tem? Mas eu não sei, mas é que assim, condenações... Eu falei no Lindenberg Farias. No debate nós estamos falando de investigação, porque sempre foi esse o debate. Condenação. Quando foi com Lula, onde teve uma comoção nacional quando o Lula possivelmente poderia ter virado ministro, houve uma comoção nacional. Estas panelas... Não, o Lula não virou ministro. Pitos e panelas armaram o Lula virar ministro para escapar do Moro. Não foi a comoção nacional, foi a armação. Para o Lula virar ministro para escapar do Moro. E agora são 7. Então, eu não acredito que o senhor e a senhora que saíram nas manifestações contra a corrupção, que eu acho totalmente legítimo, né, achem que, a partir destas indicações, nós vamos conseguir resolver o problema de corrupção do Brasil. Nós já discutimos aqui outras vezes. Eu acho que essas pessoas estão dando tempo ao tempo, né? Porque o governo tem o quê? 4 dias?
4 dias, as pessoas estão, assim como o Marne, esperançosas que alguma coisa vai acontecer. Mas essas pessoas também estão de olho, também estão querendo que continue a Lava Jato, nós estamos em cima, nós estamos de olho, assim como nós estamos. Se o cara for condenado, eu vou ser o primeiro a pedir para ele. Exatamente. Se nós for condenado, eu vou ser o primeiro aqui a pedir, tira fora, olha aqui, ó. Condenado. Então, até a OAB Nacional se manifestou. O Lindenberg Farias foi prefeito de Duque de Caxias. Já teve não sei o quê, teve o Petrolão. Não, e tem uma coisa mais grave. Quem está no poder tem uma coisa mais grave. PMDB. Esse é o tema hoje. Tem uma coisa mais... Não, o tema hoje é o seguinte. Foi anunciado agora oficialmente pelos cálculos divulgado hoje. O rombo que eu falei aqui em 50, 60 bilhões chega a 100 bilhões de reais. Aí, eu, hoje à tarde, conversando com a professora Ieda Cruz, ela mandou atualizar os números e disse, Gustavo, é de 120 a 130 bilhões. Mas os novos... 10% da arrecadação do governo federal em um ano é o buraco que o seu partido deixou para o trabalhador pagar. Aliás, falar em corrupção são aqui. que tu está apresentando, Gustavo. Aliás, a gente vai saber um levantamento. 10 milhões não dizer de onde saiu o governo interino, Michel Temer, o governo interino Michel Temer está fazendo um levantamento, foi pedido para os seus ministros para fazer em todas as áreas um levantamento de como andam as contas nos ministérios. Talvez esse seja um apontamento que a gente venha a discutir futuramente. Quando a gente tiver a fonte, né, da onde saiu o número, porque essas coisas que circulam, pipocam, informações, a gente está no momento, mas a gente sabe que o rombo é grande, né? Não, isso é o que vocês... Não. 12 milhões de desempregados, 14 mil empresas. Essa informação é engraçado, porque assim, o governo Temer foi eleito, não foi eleito. Aí dizem que ele é eleito, né? O governo... Aliás, só um pouquinho só. Tem um telespectador que ele faz exatamente essa pergunta. 12 milhões de desempregados é só da Dilma. Não tem só isso. Programa é só isso? Não dá. Programa só político. Quando tem contraditório, não dá pra gente não poder falar, entendeu? Eu não consegui falar do Lindenberg Farias. Ariane, eu acho que tu foi uma das que mais falou até agora. Sim. Então eu vou só ouvir. É que nem a polícia truculenta. Todo mundo... Tu estás tendo todo o espaço do mundo. Só peço que tu não reclame desse espaço. Tu estás tendo o teu espaço. Eu acho que eu estou te dando bastante espaço. Assim como eu estou dando para as outras pessoas. A única coisa que eu peço é que a gente, como pede a Magda várias vezes, usando o tal do sininho, gente, paz e amor, é pra gente não falar um em cima do outro, porque um em cima do outro não dá certo. Então vamos tentar controlar os ânimos, vamos tentar escutar com mais calma, né? E vamos tentar falar e respeitar o espaço de um e de outro. Tu quer falar alguma coisa? Não, eu só queria se encerrar do Lindenberg Farias, que ele foi prefeito ali na Grande Rio. Não, tudo bem. No Lindenberg Farias, ele foi prefeito ali no Rio, eu acho que foi Duque de Caxias. Eu conheci Nova Iguaçu. A base eleitoral de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, e tem muitos processinhos correndo lá enquanto ele foi prefeito de lá. Não sei se ele foi julgado, não sei como é que está, que eu não vivo no Rio de Janeiro. Mantenho contato praticamente todos os dias com o Rio de Janeiro. Tenho grandes amigos no Rio de Janeiro. E eles me falam a respeito da política. Estava o Marcelo Crivella lá em primeiro lugar, né, para prefeito do Rio, agora já mudou, né? Já mudou o Pedro Paulo. O secretário lá, o secretário do que bate na mulher. Que bate mulher. Que bateu na mulher e tal. Vou te contar, né? Outra coisa que está me deixando preocupado é essa história do H1N1. Isso é uma boa. Né? Só em São Paulo, 69 pessoas morreram. E aqui no Rio Grande do Sul, 49 pessoas morreram. Né? Agora, isso tem que se vacinar, os idosos, crianças. E vai só até sexta-feira, né? Se não for prorrogado no posto de saúde, vai só até sexta-feira. A Secretaria da Saúde está chamando a atenção que 200 mil crianças ainda não se vacinaram, de 6 meses a 5 anos. Eles estão pedindo para os pais levarem para o posto de saúde crianças de 6 meses a 5 anos, pois o público-alvo não foi atingido. São 200 mil crianças que ainda não foram no posto de saúde se vacinar. É a última semana, é a oportunidade que você tem de não pagar pela vacina, e essa vacina realmente é bem importante, e vem aí o inverno com tudo. E sobre as crianças é importante salientar que a criança não pode estar doente. Exatamente, não pode estar resfriada.
porque a reação dessa vacina na criança resfriada ou qualquer tipo de imunidade baixa, ela pode ser muito grave. Então, de repente, isso com essa mudança de temperatura, por experiência própria, né? As crianças que são alérgicas, bem, as crianças, principalmente as alérgicas, que sofrem com essa mudança de temperatura, mas se tiver bem, leve no posto de saúde, porque realmente é bem importante. Outro assunto polêmico... Antes de você avançar no assunto, a vacina trivalente ainda tem. Que é a do posto de saúde. Ainda tem a trivalente. De graça? Que é produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo. A quadrivalente é importada, essa não tem mais. Não tem mais. E nem vai ter. Nas clínicas particulares está em falta, então tem que aproveitar esse momento. Nem vai ter, viu? A informação que eu recebi agora à tarde é de que não vai chegar mais lote. Porque foi feita uma programação para comprar essa vacina e a vacina quadrivalente, por ser importada, tem um custo muito mais alto. E a programação dela condiciona o fabricante, é uma programação de entrega, o que não foi cumprido. E o fabricante disse que não tem mais como colocar agora. Tentaram contato com o fabricante. E será que essas crianças... Vai ser só a trivalente, que é produzida em São Paulo pelo Instituto. E que é uma ótima vacina. Uma ótima vacina. Ela tem limitações de cobertura, limitação de proteção. Mas é pequena. Produzida aqui no Brasil, mas ela não se limita ao H1N1. Ela protege contra o H1N1, é o que eu acho que as pessoas... estão mais preocupadas nesse momento. É o mais devastador dos vírus que está aí, esse H1N1, que a gente já explicou aqui. Drops, Chicão, drops, por favor. Eu queria dar um drops muito legal. Aconteceu uma coisa esse final de semana, no mundo esportivo, fantástico. Pela primeira vez, um cara de 18 anos de idade, o Joe Verstappen, ele é filho de um ex-piloto holandês, ganhou uma corrida de Fórmula 1. Com a Red Bull ainda. Porque a Fórmula 1 hoje é assim, a Ferrari, Hamilton e Rosberg ganham todas. Quando não ganham Hamilton e Rosberg, que são a Mercedes, vai a Ferrari com Raikkonen e o Vettel. Do contrário, pode acontecer a Williams ou Red Bull. E não é que a Red Bull ganhou com um menino de 18 anos. Veja só, gente, um garoto de 18 anos é um garoto que tirou a carteira aqui em Porto Alegre. Pilotar um carro que vai a 400 km por hora, que é um videogame só para controlar aqueles 18 botões no volante, é um gênio esse menino. Eu fiquei extremamente feliz, sabe? Eu achei um equilíbrio da Fórmula 1 e 18 anos de idade, mas aqui nesse longínquo país, nessa pequenina cidade, no fim do mundo, um humilde apresentador chamado Chicão Tofani manda honras a Verstappen. Você é meu ídolo mesmo. Falando nisso, eu tive o privilégio de assistir, eu tenho uma filmoteca muito grande, tem muitos filmes, eu assisti um filme que tinham me recomendado algumas pessoas e outras tinham me dito que era um filme fraco. Meia-Noite em Paris. Woody Allen. É um filme fantástico. É maravilhoso. Eu me vi andando mais uma vez em Paris. Eu me emocionei com aquele filme, mas especialmente pela história que esse genial Woody Allen criou. O cidadão vai com a noiva, a belíssima Rachel McAdams, vai viajar para Paris, junto com o sogro, a sogra, e vão lá, e aquela coisa toda. E ele, muito entediado, nada que ele gosta, a noiva gosta, e vice-versa e tal, ele sai caminhando, não vou a pé para o hotel, vai se perder, não. Ele senta numa escada e passa um táxi, um carro de 1928. Chamam ele, vem cá, ele entra no táxi e volta no passado, para os anos 20. Aí, quando ele entra naquela casa, etc., ele conhece o cidadão. Esse é o Fitzgerald. Como é o seu nome? Scott Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald. Yes. E essa aí quem? Essa é minha esposa. Zelda, etc. E começa a conversar e diz, não é possível, onde é que eu estou maluco e tal. E aí ele vê um cidadão no canto que levanta e vem falar com ele. Sabe quem era? O cidadão Ernest Hemingway. Quer dizer, o filme corre assim. Ele é maravilhoso. Figuras fantásticas, Paul Gauguin, Van Gogh e assim por diante. Este filme eu recomendo a você, Meia-Noite em Paris, do Woody Allen. Este é um gênio. É verdade. Claro. O telespectador chegou agora aqui e disse que o Fórmula 1 não vai a 400 por hora. O que acontece é o seguinte, o carro mais rápido do mundo em linha reta é um Bugatti Veyron, que vai a 421 km por hora. Segundo um piloto Henri Rafanel, que fez essa corrida, esse drops rápido,
para o Guinness, em Le Mans. O problema é que o Fórmula 1 sempre está na telinha quando a gente assiste, 331, 340, não chega a 400, porque a regulagem da suspensão, isso aí tu conhece tanto quanto eu, Vitorino. Para os autódromos, eles não fazem o câmbio ficar mais esticado, nem a suspensão e nem o pneu. Agora, se tu quiser um Fórmula 1, ele vai muito mais, 400 por hora. É que o telespectador quer pegar no meu pé, mas não vai pegar no meu pé. Eu conheço Fórmula 1 para pagar. Só tem um cara mais que conhece mais do que eu no Rio Grande do Sul. Se chama Carlos Frederico Matzenbacher. Tu sabe que você deu uma informação na sexta-feira. Muito bom. E o telespectador mandou uma mensagem dizendo que você tinha se enganado, coisa e tal, em relação à cota para negros nos Estados Unidos. Você foi levantar. E eu falei, pô, o Chicão costuma errar. Às vezes ele diz umas besteirinhas. Mas tem estado e tem estados nos Estados Unidos. Presta atenção, deixa eu falar. Tá bom, querido, te amo. Eu estou te defendendo. Pera, tá certo, deixa o advogado falar. Amém. Aí eu fui olhar na internet, ele citou uma série de universidades, o nosso telespectador, que de fato as universidades têm as cotas raciais. Só que são iniciativas sociais, iniciativas privadas. Não existe uma lei federal, como você disse, nos Estados Unidos. Não existe uma lei federal. Mas ele não falou lei federal. Não, o Chicão disse, nos Estados Unidos não tem existe lei federal como tem aqui no Brasil. E aí o telespectador contestou dizendo que a Universidade de Princeton, a Universidade de Emory, a Universidade de Cambridge... Quer dizer que não tem lei federal que impõe a cota racial. Impõe a cota racial, não existe nos Estados Unidos. Então, eu não estou... Isso vem da iniciativa privada. Não tem um dos maiores juízes. O nosso telespectador tinha razão quando citou as universidades, mas são iniciativas da universidade. Não existe uma lei federal americana com... E agora eu vou aproveitar esse gancho, Vitorino, com a anuência da dona Carla. Não vai xingar o telespectador. Não, o seguinte, por favor. Rolou muito na internet que a imprensa não falou da truculência da polícia. Não, a polícia não foi truculenta. A polícia defendeu contra os manifestantes pós o impeachment da Dilma, aquele rolo todo, aqui em Porto Alegre, os caras queriam quebrar a cidade. Não é eu que estou dizendo, é um juiz, um advogado de alto nível concorda comigo. Uma coisa é você fazer uma manifestação, que nem a direita faz. Vai pela calçada, pá. Sabe como é que a esquerda faz manifestação? Estilo bolivariano. Ele vai para as estradas, queima pneu, não deixa passar caminhão, não deixa ninguém trabalhar. Isso é agressividade. E o que estava fazendo na Cidade Baixa, a polícia está de parabéns. Quer dizer, 90% de Porto Alegre, que eu represento aqui, dá benção para a polícia. Se é para ser truculenta, tem que ser mais truculenta ainda. Sobre isso, nessa manhã, deputados... Claro. Deixa eu só ler aqui a notícia e eu já passo a palavra para ti. Nessa manhã, deputados da oposição foram ao Piratini denunciar atos de violência e truculência por parte da Brigada Militar. Os parlamentares também pediram a Sartori a imediata exoneração do secretário estadual de Segurança. De acordo com o secretário-chefe da Casa Civil, que é o Márcio Biolchi, a Brigada Militar seguiu o próprio protocolo nas manifestações de quinta e de sexta-feira. Ele disse que não pode haver uma generalização sobre a Brigada Militar por uma atuação pontual. Agora a palavra da Ariane. Não, na verdade, eu estava na caminhada e foi uma caminhada pacífica, uma caminhada de meninos e meninas, na sua maioria eram meninos e meninas, possivelmente filhos e filhas de pessoas que estão nos assistindo agora, estudantes, né, na sua maioria, estudantes da URGS, estudantes de universidade, enfim, unidades de universitários. E o que acontece, tanto na quinta-feira eu não estava, né, como na sexta-feira, a atuação da Brigada, na minha avaliação, ela foi muito covarde, porque foi na hora das dispersões, ou seja, quando tem poucas pessoas, entra uma tropa de choque com bomba, com até espada, contra estudantes. Parece que nós estamos nas invasões holandesas. Eu não consegui entender o porquê de utilizar aquele... Não teve alguma coisa desse tipo? Até os nossos telespectadores já relataram isso. Desde a esquina Democrática até a Cidade Baixa. Eu não vi nenhuma pichação. E eu estou falando que eu tenho 34 anos, já tive em vários espaços na vida e não tenho por que mentir. Eu não vi nenhuma pichação. Né? Acontece que, bom, aí a justificativa é que estavam trancando o trânsito, mas engraçado, porque nas outras caminhadas, como o Chicão falou que caminhada da direita, engraçado, ali também trancava o trânsito, eu não vi essa atuação da Brigada. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas contra meninos. E para finalizar... É final de semana. A da esquerda é para não trabalhar. Não, é vagabundagem de semana. Quem? São estudantes, são meninos, Chicão. Nós estamos falando de crianças. Não. Vitorino. Meninos e meninas. Passando agora. Só para finalizar.
para finalizar, o absurdo da sexta-feira foi a truculência contra meninas. Só meninas foram presas. Então, nós estamos muito atentas a isso, o movimento de mulheres. Nós vamos falar agora de futebol brasileiro. Só meninas foram presas. Meninas foram presas por truculência. Eu sou advogada. As minhas colegas advogadas acompanharam as meninas. Não é mentira. Por favor, eu não sou mentirosa. A brigada está errada, então. A população toda está errada. O senhor Edmir Simonetti, que é empresário da cidade de Baixo, meninas que estavam filmando, com licença. Meninas que estavam filmando, não tinha quebra-quebra nenhum. As meninas estavam filmando, foram presas. Foram agredidas 4 meninas por homens enormes. Em uma delas, eu vi, ninguém me contou, eram 4 brigadianos em cima de uma menina só, que as pessoas estavam tentando separar. Ou seja, então, a Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul... Foi absurda. A Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul é chamada de covarde, foi o que você falou. A atuação foi... Não, a brigada não, a atuação foi covarde. Eu falei atuação. Então, vamos deixar bem claro. Eu tenho muitos amigos eu não vou fazer discurso, nada. Eu peço só que os senhores vejam as imagens que todos os canais de televisão passaram. E aí vocês me digam se é pacífico ou não. Vejam as imagens só, não façam julgamento, não vou fazer discurso nenhum. Só vejam as imagens e tirem suas conclusões. E outra coisa, me mostrem uma imagem de passeata verde e amarelo pedindo mudança no Brasil, que teve violência, esculhambação, loja quebrada ou coisa assim. Me mostrem uma imagem só que eu vou ficar feliz. E sexta-feira vocês vejam as imagens do que aconteceu e façam seu próprio julgamento. Eu não estou fazendo julgamento, não quero... Só assistam as imagens e façam seu julgamento. Eu acho um pouco difícil isso, Ariane. Confesso que eu não vi, eu não estava presente, eu estava nas passeatas de verde e amarelo e realmente a atuação da Brigada era sempre muito cordata com as pessoas, né? Sim. Só encaminhando, como enfim, onde podia ser. Não, era a atuação covarde patrocinada pelo seu Tarso Genro, que defendia a invasão de terra, porque nunca fez retomada de invasão de terra. Não, eu não entendesse o que eu disse. Eu disse que nas caminhadas que eu fui, não é mais governador. A brigada dele é que era covarde. Essa de hoje defende o cidadão. Essa de hoje tem o aplauso de 9 em cada 10 cidadãos. 9 em cada 10 cidadãos aplaudem a brigada. Continuem assim, recrudesçam, prendam, mandem para cadeia quem fizer esculhambação, quem atacar a cidadania, quem atacar estabelecimento, quem atacar estabelecimento. Não, eu estou defendendo a lei e a ordem. Eu estou defendendo coisa que o seu partido não... Sim, meninos e meninas que são arruaceiros. Meninos que querem fazer processo, querem fazer protesto, façam protesto dentro da faculdade, façam protesto num local adequado, encaminhem as autoridades como a lei manda. Porque milhões de brasileiros protestaram nas ruas de verde e amarelo, não teve ninguém preso, não quebraram nada. Pois é, isso que eu acho muito complicado. A Brigada Militar, eu acho muito complicado da Brigada Militar agir tão diferente num momento de outro. Eu participei do momento, estou relatando esse momento que eu vivi. A Brigada Militar cordial, acompanhando as pessoas, e eu acho meio estranho só essa diferença de atitude de uma... Eu acho bem estranho. Eu acho que, de repente... Toda a caminhada. Então, tu viste tudo. Na hora da dispersão, quando deu a dispersão, eu saí. Porque, assim, e aí foi a hora que começou a violência com as bombas e as prisões. Quinta e sexta-feira, a gente já tratou desse assunto. Sim. E alguns telespectadores mandaram um WhatsApp, que por sinal a gente já vai ler o WhatsApp e o e-mail, que nós estamos em falta com vocês, relataram que houve sim pichação, que houve quebra-quebra, que houve uma manifestação bruta com relação a alguns estudantes. A gente nunca pode colocar num todo, nem o todo da brigada, nem o todo da manifestação. Talvez tenha sido pacífica em algum momento, mas que houve algum tumulto, o que foi relatado que não acontecia foi nas que eles outras estavam passeatas. trancando o trânsito. Esta foi a justificativa da Brigada Militar, que estariam trancando o trânsito. Até eu sair da manifestação, na dispersão na Loureiro da Silva, ali no Largo Zumbi dos Palmares, eles estavam trancando o trânsito. Agora, isto foi o que eu vi. Eu não vi nenhum tipo de quebra-quebra, não vi nenhum tipo de pichação. Vi muitos estudantes, meninos e meninas na sua maioria. A gente só vê o que é, né, Ariane?
Não, Gustavo. A gente sabe que as imagens mostradas na televisão mostram outra coisa. Não, é verdade. Porque tem vários vídeos mostrando outras coisas. São as suas imagens. As imagens que eu vi e que estão no Facebook, a senhora pode acessar, não são essas. Não, as imagens do Facebook são as imagens editadas pela turminha que fez a isso, que fez a esculhambação. As imagens mostradas pelas emissoras de televisão no telejornal. Assistam as imagens dos telejornais, de todas as emissoras. Não é só telejornais que é válido. O válido também são as imagens da internet. Não, as imagens da internet são imagens de militantes editadas. Essas imagens a gente conhece. Pessoal, vamos ler alguns e-mails e um WhatsApp. Senão eles vão começar a nos xingar, ligar para a gente. Pessoal, sem causar polêmica, mas a presidente Dilma não conseguiu os votos sozinha. Teve apoio com muitos votantes do PMDB. Portanto, em minha opinião, o PT não ganhou sozinha a eleição. Abraços, Cláudio de Erechim. O que é verdade, o PT não se elegeria se não fossem os votos do PMDB. Quero ver o PT para vereador e prefeito agora. Não vai ganhar nada agora. Quero ver o que é isso. Mas eles vão brigar entre eles. Não vai ter voto simpatizante. Vamos, um WhatsApp. A dona Laura Alvarez está dizendo, gostaria de saber a opinião da bancada sobre as ocupações que estão acontecendo em algumas escolas do ensino médio aqui no estado. Adoro o programa, sempre assisto. Os professores estão em greve. Dona Laura Mas não Alvarez. todos, né? Diz que a adesão foi de 50% das escolas. 50%. Nem todos estão em greve. Agora é uma situação complicada todos os professores, né? Porque os professores, vejam bem, os professores ganham pouco. A maioria, né? Porque tem alguns que ganham bem, mas ganham pouco. Recebem o salário parcelado. Quando recebem. O plano de carreira está uma bagunça. Não tem previsão de aumento. 13º? Só Deus sabe se vão receber. Aí, tá bom. Aí os professores, não bastasse todos esses problemas, o CEPERS é dominado por um pensamento de esquerda, um pensamento de choque, de colisão. Ou seja, é uma instituição que, ao longo do tempo, pelas coisas que fez e que deixou de fazer, perdeu a credibilidade junto à opinião pública. Aí o que acontece? As pessoas torcem pelos professores, simpatizam com os professores, gostam dos professores, mas não gostam do CEPERS. Quer dizer, então se criou uma dicotomia aí complicada. E é uma pena, porque eu acho que os professores, hoje, do Rio Grande do Sul, estão entre os mais mal pagos do Brasil. É que nem obrigado. E sabe quem foi o último governador antes do Sartori? Foi o cara que criou a lei do piso salarial nacional. E que não conseguiu cumprir. E que não pagou. Prezados, boa noite. Eu estava na Rua da República e sou testemunha dos anjinhos pacíficos cuspindo e desdenhando dos oficiais da Brigada Militar que apenas pediam, com muita educação e gentileza, no primeiro momento, para que liberassem a via, tendo em vista que não tinham autorização para paralisar as vias. Isso foi na quinta-feira à noite, por volta das 18, 19 horas. Abraço a todos. Quebraram o microfone de empresa, quebraram o microfone, bateram em jornalista, posso dizer aqui, imagina se tem alguém nos escutando, Gustavo e Chicão, que estão, os filhos estavam na caminhada nos chamando de vagabundos, os filhos dos telespectadores. Tem dar cuspida na autoridade, que é o policial, o que é, então? Mas eu não sei se isso aconteceu. Mas aqui aqui tem um telespectador, estou lendo, testemunho de uma pessoa que viu acontecer. Universitários são vagabundos agora. Esta é a definição que nós estamos vendo aqui. Porque eu não falei isso. Não, nem eu. Mas é isso que eu estou tentando... Se dá cuspida em policial, tem que respeitar a policial. Universitário não precisa ser universitário. Tem que respeitar todo mundo. Obviamente que um policial que está no seu exercício tem que ser respeitado, como qualquer cidadão, assim como quem caminha e se manifesta. É a mesma coisa. A única questão é excessos. Excessos têm que ser discutidos. O próprio governador disse que excessos têm que ser discutidos. Né? A bancada do PT, PSOL e PCdoB visitou o governador para pedir explicações. Claro que o governador disse que não sabia de nada. Do mundo. O PSOL, o PT e o PCdoB. Os três partidos mais pacíficos, ordeiros, não são de pacíficos, nós somos que organizam, que não fazem, né, não trancam ruas, nada. O pessoal só diz o seguinte: não aguento mais esse discurso, Chicão.
de disco arranhado do PT. Esse é o discurso, mas o PT terminou, entrou Temer, vai ter novo futuro, o Brasil já é outra história. Mas sabe o que os petistas estão fazendo? Queimando o Brasil no exterior. Isso é uma verdade. É verdade. Isso é uma verdade. Isso é o fim da picada. Eles não são brasileiros, eles querem o poder. Eles queriam ficar 18, 24 anos no poder, que nem na Venezuela está o Maduro, depois da ditadura que queria o poder. Eles queriam ficar mais tempo que a ditadura. Então não somos nós que estamos queimando o Brasil, é os jornais estrangeiros que falam que aqui é um processo ilegítimo, não somos nós. Olha, uma das maiores emissoras do Brasil, não vou falar qual aqui, né? O correspondente internacional falou durante 3 minutos isso, não é nós que estamos dizendo. Né? Que nunca viram uma presidente deposta sair atirando beijos ovacionado pela população. Não ovacionada pela população, não. Então ele está muito longe, ele não conseguiu participar do momento com clareza. Mas é isso que os outros jornais não 50 pedidos de impeachment do PT. Não foi. Não foram 50 pedidos de impeachment do PT. Posso falar em registrados no STF? 50 pedidos de impeachment do PT. Não foram 50. E aí alegam que o governo Michel Temer é legítimo. Passou pelo STF, é legítimo. Passou pelo Congresso, é legítimo. Passou pelo Senado, é legítimo. Agora, o Collor passou por tudo isso, era legítimo. Telespectador, tu viu como é que é? Saiu pela porta de trás. Representantes de centrais sindicais que se reuniram na tarde desta segunda-feira com o presidente em exercício Michel Temer afirmaram ter acertado com o PMDBista a criação de um grupo de trabalho para discutir ao longo dos próximos 30 dias propostas para a reforma da Previdência Social. Outro tema muito polêmico. O que aconteceu? Hoje à tarde eles fizeram uma reunião e ficou acertado exatamente disso. Serão 30 dias para esse grupo de trabalho se reunir com representantes de todas as partes e chegarem a um acordo. O que ele disse? Vai ter conversa, vai ter diálogo, que eu acho até que ele está muito nessa linha da conversa e do diálogo. A gente percebe, reclamaram das mulheres, ele foi lá e buscou uma mulher. Já tinha convidado uma mulher que não tinha aceitado. As centrais sindicais se revoltaram com a história da Previdência, de que tinha sido anunciado mais ou menos um caminho. Ele foi lá, está sentando com as centrais sindicais, mas ele disse assim, eu preciso de resultado. Em 30 dias tem que ter um resultado dessa reunião. Então, a gente aguarda essa reunião. A discussão é que as centrais sindicais não estão aceitando... Centrais sindicais não estão aceitando mexer na legislação trabalhista, porque eles querem fazer a reforma da Previdência, o Michel Temer quer fazer a reforma da Previdência, e as centrais sindicais não estão aceitando. Mas a CUT disse que a CUT não participou, da reunião, disse que não vai participar, porque a CUT finalmente assumiu que é um braço do PT, ponto. Finalmente, né? Porque ele viu dizendo não, que defende o trabalhador. A CUT não defende trabalhador nenhum. A CUT é um braço do PT e ela se assumiu através de uma nota dizendo que não iria na reunião para discutir a mexida na legislação previdenciária, porque ela é oposição e apoia o PT. Então, finalmente... Posso fazer uma digressão? Ela é oposição. Posso fazer uma digressão? O campeonato espanhol, o Barcelona jogou em Granada neste final de semana e aconteceu uma coisa insólita. O Neymar apanhou dentro de campo. O rapaz apanhou, levou pancadas de um torcedor maluco do Granada. O rapaz saiu vomitando, se sentiu mal de tanta pancada que levou. Quer dizer, aqui como lá, me parece que o racismo ou o mau-caratismo, melhor explicando, de determinadas pessoas que agridem um jogador de futebol. Agrediram o Neymar. Por que agrediram o Neymar? Qual é a razão da agressão ao Neymar? Porque ele é moreno? Porque ele é negro? Por que será que ele foi agredido? Essa coisa do racismo é uma coisa que está tão fora de moda no mundo. Você vê na Itália acontece isso, na Espanha acontece isso, em Portugal acontece isso, na Alemanha, na Inglaterra, em todos os países da Europa acontece exatamente a mesma coisa. A agressão aos jogadores que não são brancos ou que não são queridinhos de determinadas torcidas. Isso que aconteceu com o Neymar, sabe o que vai acontecer a qualquer momento? Alguém vai dar uma pancada tão forte num jogador de futebol que vão matar um jogador de futebol. É isso que vai acontecer, porque não é possível. Sim, mas não é possível isso. E isso são estádios com polícia, e a polícia da Espanha, eu conheço a polícia da Espanha como conheço a polícia portuguesa. Eles não brincam em serviço, eles batem primeiro para depois... Não foi uma falha na segurança? Alguma coisa aconteceu. Campo e bater no jogador, não foi uma falha. Mas no Brasil, a gente tem essas discussões aí, às vezes um técnico, um jogador xinga o outro, briga, bate, coitado, né?
Mas um torcedor entrar em campo e bater num jogador... E no Neymar, exatamente, no Neymar. Por que no Neymar? Mas na Copa ele já foi fortemente agredido, né? Lembra que ele saiu, né? Ele saiu, exatamente, no meio da Copa. O jogador da Colômbia que bateu... Bom, na seleção o Neymar não fez nada até hoje, cá pra nós. Ele entra da azar, né? Eu acho que ele dá azar. E essa seleção que nós temos aí não vai ganhar a Copa América, não vai ganhar nada. Mas nada justifica essa notícia que o Barney deu. Nunca. O Chico agora ficou quieto, porque ele... o Chico é o nosso mestre do futebol aqui na bancada. O caso do Neymar que acontece é o seguinte. Eu sou fã do Neymar. Segundo, acho que o Neymar é uma grande estrela brasileira, uma personalidade brasileira. Única. Eu acho o seguinte, o Neymar ele tem um pouco de culpa, não no caso do racismo, que é uma coisa abominável. O Neymar ele dribla muito o adversário e ele humilha muito o adversário. Ele gosta de fazer lambreta, chapéu no adversário. Isso, tudo bem. Mas isso aí na Europa é visto como um desrespeito. Mas é imbecilidade. Aí, o cara tem talento. Mas acontece muito na Europa esse tipo de coisa, sabe? Ronaldinho Gaúcho já foi perseguido pelos marcadores. Eu estou falando do ponto de vista técnico. Do ponto de vista... racismo é abominável. Embora eu acho que o cara que é racista, pegar o Neymar, está errado. Porque o Neymar nem nego. O Neymar eu acho que é um cara que pega banho de sol. Eu conheci ele pessoalmente, eu acho que é um cara transado. As pessoas são muito... Nós estamos vivendo uma época da falta de tolerância em relação à raça, que é tudo igual. Nota zero. Mas essa notícia que o Barney deu descortina uma coisa que a gente... a Europa, o futebol é organizado, é isso aqui. Não, lá também tem arruaça. Também tem o jogo do West Ham, o Manchester United, reviveu os hooligans, tu viu? Quebraram todo o ônibus do Manchester United quando chegou em Londres para jogar uma partida de futebol. E é país desenvolvido. É a maior liga do planeta. E o Grêmio como estreou no final de semana. Eu acho foi bem. Até foi bem. Agora, o Internacional... Perder pênalti. Puxa, 10 jogadores. Candidato a segunda. 10 jogadores. Com esse time. Pênalti. Em casa. Com esse time muito ruim. Com esse time é candidato a segunda divisão. O problema é que os paulistas, sabe, a Ariane, o pessoal aqui da bancada, a diferença dos paulistas para nós, o poder financeiro de São Paulo, não existe. Tem um amigo meu que chegou hoje de São Paulo e me disse que estava numa Alameda Santos, lá em Jardins, tu conhece melhor do que eu, mano. Parece que tu não está no Brasil. É Ferrari, Lamborghini. Posso te contar uma história? Marcas, sabe? O Marne conhece tudo de lá. Jardins é um pedaço de Beverly Hills. Eu tenho um amigo meu que tem um apartamento no Jardins. Ele tem uma casa junto ao Palácio Bandeirantes e o terreno tem 14 mil metros quadrados da casa. 14 mil metros quadrados da janela veio o Palácio Bandeirantes. Aí um dia eu cheguei, o nome dele é Paulo, não vou dar todo o nome dele. Paulo. E aí, Paulo? E a sua garagem? Quantos carros cabem na sua garagem? Olha, 15. O prédio, a garagem dele cabem 15 carros. Tem um convidado do Paulo Sérgio, um advogado que eu falei com ele aqui, o Faustino, não me lembro direito o nome dele, tem 15 carros. Tinha uma Porsche aqui na frente da Pampa. Tem um Brasil que dá certo, eu quero estar dentro desse Brasil. Esse é o Brasil que eu quero. Então tu vai para dentro da Devassa. Total. O Brasil que dá certo é a Devassa, é claro. E se a Devassa dá certo, a gente precisa fazer o momento Devassa, o momento de você desfrutar daquele voucher de R$70 que você, a partir de amanhã, pode ir na Devassa se você vencer. Porque quem dará a frase hoje será... Todos quietos. Ariane quer dar a frase hoje. Claro. Da Devassa? Claro. Então, Ariane é a... Aqui. E-mail ou WhatsApp? Eu pergunto aqui para o 7º elemento, que é o 6º hoje, no caso. Ah, tá. Então vamos no e-mail, porque o Gustavo Vitorino se atrapalha aqui no WhatsApp. Então vamos, tem que ser no e-mail. Vamos de e-mail, não, tá? Atualidades@pampa.com.br. A partir de agora, prepare-se. Coloque seu nome, coloque a sua carteira de identidade ou o seu CPF e a frase é... Pode dar a frase, Ariane. Eu não tô enxergando a frase. Não, a frase é qualquer frase. Tem que ter devassa, tem que ter devassa. Dar a frase. Tem que ter devassa no meio. Com devassa, sua noite fica melhor.
Tá bom. Com Devassa, sua noite fica melhor. É e-mail, né, gente? É e-mail. Não adianta, as pessoas vão escrever aqui. Olha aqui, ó, já entrou aqui. É isso aí. Eu achei que ia aparecer pra mim aqui. Não, gente, viu? Nosso programa é ao vivo. Sem combinação. Eu achei que ia ser aqui pra mim. Mas foi bem. Agora eu já sei. Gente, entrou milhões aqui de... Não reclama. Nossa, sua noite fica melhor, mas não é e-mail. Vitorino tá que nem aquelas meninas. Gente. Eu acho que, já entrou, Eu não vou ter essas coisas todas que eu aqui na porta. Tá, já temos a ganhadora, vencedora, mulher. Do Mark Wahlberg no filme Mark tem um programa à parte ali, viu? Eu quero anunciar no tal você está apresentando. Ele fica bespinhado. Com Devassa, sua noite fica melhor. Daiane Belmonte já mandou também o RG. Então, a partir de amanhã, Daiane Belmonte estará à sua disposição o voucher da Devassa. Eu estou com os aniversariantes, eu gostaria de já fazer os aniversariantes. Exatamente. O primeiro aniversariante é Henry Fonda. Henry Fonda, estaria de aniversário. Easy Rider, o maior filme dele. Não. Peter Fonda é o filho dele. Pai dele. É o Henry Fonda, o pai. 12 homens e uma sentença, esse filme até você comentou comigo. Passa todo numa sala e eles estão ali para julgar, etc. São as pessoas que irão testemunhar contra ou a favor. É um filme espetacular. Inesquecível. 2 horas dentro de uma sala, Henry Fonda. E outro filme chama-se Os Jovens Anos, ou Os Primeiros Anos de Abraham Lincoln, quando ele começa na advocacia. Outro aniversariante de hoje, Mario Monicelli, que é o grande diretor do cinema italiano. Outro aniversariante, o Liberace, ou Liberati, que foi um showman que morreu de AIDS. Ele era um pianista extraordinário. Outra aniversariante é a atriz Debra Winger, que está completando hoje 61 anos. Outro aniversariante, completando hoje 50 anos, Janet Jackson. Você sabia que ela vendeu 160 milhões de discos no mundo? Eu não sabia que ela tinha toda essa força. Ela é muito querida nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ela não E a minha musa italiana, Laura Pausini, completando hoje 42 anos de idade. O Pato disse que ficou com ela. Não, mentira do Pato. Mentira do Pato. 42 anos, a Laura Pausini. Maravilhosa. E a morte de Calbi Peixoto. E eu vou terminar com a frase... O Calbi eu vou falar, mas eu quero dar uma frase agora. Prefiro os que me criticam porque me corrigem, do que os que me elogiam porque me corrompem, do que os me elogiam, é que a minha letra também não entendo, me corrompem. Essa frase é do Santo Agostinho, é uma frase sensacional. E o Brasil perdeu, na madrugada de hoje, exatamente à meia-noite, o grande cantor brasileiro, aos 85 anos de idade, Calbi Peixoto. O homem que eu vi alguns shows do Calbi, ele entrava, atravessava no meio das mesas e tal, ele era um cantor de boate, né? As pessoas pegavam a mão dele e beijavam. Eu nunca vi uma coisa tão fantástica. Ele ria daquilo ali. Ele era artista, né? Ele nasceu para isso, ele nasceu para... As roupas amarfanhadas, as roupas... tudo amarrotado e tal. Amassadinho, ele não tinha que... E roupa antiga, roupas antigas, ele usava, e aquela peruca dele. Ele tinha uma gabardinha de Dick Tracy, assim. Mas ele era admirado por muitos, né? Mas claro, ele era dele. Professor, as mulheres não... Mas deixa eu falar. As mulheres... Viu, Vitor? Ele disse que tu era amigo do Calbi, tu gostava do Calbi, tu gostava de sair com o Calbi, ficar com o Calbi, viajar com o Calbi. Ficar com o Calbi, viajar com o Calbi, daí já mudou. Gostar do Calbi. Começou gostando e já foi engasgado. Difamar. O Calbi dizia assim, deixa eu repetir a frase do Calbi. O nosso 7º elemento está pedindo para ele completar a frase, por favor. O Calbi Peixoto dizia assim, professor, as mulheres não prestam. Ele falava assim, sempre falava isso. Ele era uma figura fantástica, ele dava entrevista para todo mundo, brincava. Uma grande perda. E a Ângela Maria estava junto hoje chorando, o pessoal tudo chorando. Ele era uma figura inesquecível, estava sempre brincando, falando aquelas bobagens e tal. Como disse o Gustavo Vitorino, que também é artista, vocês não conhecem o Vitorino, tocando e cantando, e eu já vi isso, quando eu comi um churrasco de asinha de frango na casa dele. Asinha para matar. Churrasco de asinha de
Não, foi um galeto. Foi um churrasco de asinha de frango. Só falta ter te oferecido uma coca pack, aquela de plástico. Gente, picanha, não, tem coisa pior. Não, gente, pô, picanha de búfalo, picanha de bicho que muja aí, picanha de búfalo, um negócio legal, ele fala pro Jazinho. Deixa eu mandar um abraço aqui pra dona Vera Regina Colombo, lá de Alvorada. A filha dela está pedindo para mandar um abraço, que ela é fã do programa e que ela está doentinha, bastante doentinha e que certamente vai ficar feliz. Como é que é o nome dela? Um abraço de todos nós. Dona Vera Regina Colombo, de Alvorada. Muito obrigado, dona Vera. Obrigado pelo carinho com a gente. Seja sempre bem-vinda e que a senhora se recupere logo, tá? E tem um recado aqui de Venâncio Aires também pro Chicão. O Samuel de Venâncio Aires está dizendo, gosto do Chicão, um abraço pro Chicão. Samuel de Venâncio Aires. Valeu, Samuel. Obrigado. Valeu, Samuel, Venâncio, cidade muito legal, cidade do fumo ali, né? É do mate. Do mate, a capital brasileira do erva mate. Agora, a gente não pode deixar de falar também da Operação Zelotes, que a Operação Zelotes, vocês lembram, em fevereiro, na sexta fase da Zelotes, né, que são aquelas fraudes em julgamentos do CARF, eles tinham feito uma varredura. E, pois bem, a Polícia Federal indiciou o diretor-presidente do Grupo Gerdau, André Gerdau, e mais 18 pessoas por crime como corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e tráfico de influências, e mais um inquérito da Operação Zelotes. Agora, isso tudo vai para a Justiça, e aí o juiz aceita ou não aceita, e aí André Gerdau pode ou não virar. Só tem a Gerdau ou tem outra empresa gaúcha? Não, agora tem mais. Tem mais. Essa fase agora, não é fase. São as implicações da sexta fase, né? As consequências da sexta fase que levaram ao indiciamento do empresário André Gerdau. Dona Carla, 1,5 bilhão a aí Gerdau. Aí tem muito dinheiro. 1,5 bilhão a Gerdau. E tinha gente que dizia, não vão pegar Gerdau. Exatamente. Tem tanta gente grande aí. Não dei nada, eu cruzei a perna. Tanta gente grande. Parar. Olha só, o Heraldo, de lá de Carazinho, está dizendo assim, pô, todo mundo sacaneia os coxinhos e o Vitorino tem as asinhas. Queria fazer aqui, aproveitar o espaço no programa para fazer uma propaganda, mas uma propaganda boa, momento intelectual, do livro da minha autoria. De minha autoria, Tráfico Internacional de Mulheres, a exploração sexual no Brasil e a violação aos direitos humanos. Deixa eu pegar só, daí eu mostro e tu fala. Esse é um livro que é a minha primeira publicação, eu espero de muitas, né? A partir de uma pesquisa que eu fiz durante o meu período de graduação. Eu sou formada em Direito e depois a gente fez uma atualização desses dados referentes a esse crime, que é um crime de violação aos direitos humanos, que é o tráfico de mulheres, um crime que é muito difícil de enfrentar porque atinge mulheres que na sua maioria são mulheres invisíveis, mulheres pobres, de famílias pobres, algumas mulheres que já trabalham como profissionais do sexo e que não são, vamos dizer assim, sujeitos de direito, ou seja, são mulheres que acabam não tendo seus direitos garantidos, o Estado acessando essas mulheres. Portanto, foi um trabalho de bastante pesquisa e um trabalho que também apresenta aí essa sociedade que nós vivemos, que ainda a gente convive com muito machismo, muita discriminação, sobretudo, inclusive, dos serviços do Estado brasileiro, e por isso essa publicação está à disposição no site da Editora Alcance, na Livraria Cultura e na Livraria Saraiva também por R$30. Parabéns. Mais um filho, né? Esse assunto é um assunto muito sério, porque o leste europeu, durante muito tempo... É um filme que retrata bem isso aí. Isso é terrível, essa coisa do tráfico de mulheres. Muito mais que a gente até de turistas na Europa, nesse filme se refere. No Oriente. E levo para o leste europeu. Minas também, na Malásia, aquela região da Malásia, Singapura, aquela região também. No Oriente também. É terrível. Eles se utilizam da pobreza, da miséria e como a Ariane disse, e pegam as pessoas, meninas, que não existem. Elas não existem porque são pessoas pobres que não tem quem as defenda, são pessoas pobres. Agora, tem alguma coisa errada, porque como é que uma menina de 15, 16 anos sai do Brasil?
Como é que ela sai? Passaporte. Quem é que tirou? Quem é que pagou a autorização? Não tem fiscalização? As redes de aliciamento elas são muito fortes. Nos Estados Unidos do México, para os Estados Unidos. Durante as primeiras ações de enfrentamento ao tráfico de pessoas começaram no governo Fernando Henrique, passaram pelo governo Lula, especialmente durante o governo do presidente Lula teve um fortalecimento nessa área. As primeiras ações foi com o presidente Fernando Henrique e depois teve uma continuidade. Claro que os espaços específicos de atuação, né, de implementação de política para as mulheres, fortalece muito o enfrentamento desses crimes. Veja que eu não estou fazendo nenhuma, mas obviamente que essa que vos fala foi secretária de Estado, nós tivemos aqui de mulheres, nós tivemos um trabalho forte. O Rio Grande do Sul é um estado de fronteira, portanto, nós somos rota para este crime, é importante que isso fique bem emblemático, né? São duas saídas aí que nós temos, Santana do Livramento e Jaguarão, são saídas que nós temos de mulheres, diferentemente do que as pessoas pensam no Nordeste, não é no Nordeste. Aqui só acontece bastante Aqui também acontece. E como é que é essa abordagem, Ariane? Olha, a abordagem ela acontece de várias maneiras, tá? Mas, como o Vitorino falou, são famílias muito pobres, né, na sua maioria, que chegam a uma proposta de trabalho. Né? Olha, sua filha vai para o exterior para ser bailarina. Vai ser modelo, a sua filha vai para o exterior para ser... Ela não tem o emprego, nada. Durante a viagem, elas já têm os seus documentos retirados durante a viagem. Na viagem, elas já percebem que se ralaram. E qual é a dica, né? Assim, né? Tem uma proposta dessas, a pessoa tem que fazer o quê? A família tem que procurar a polícia para ver se essa pessoa é séria ou não é séria? Qual é a dica? Existe, durante o governo Tarso, nós criamos um centro específico dentro também da polícia para o atendimento desses casos, uma atenção maior para esses casos. Eu realmente não sei como ele está hoje, né? Mas assim, a questão é, procure a delegacia e denuncie, porque propostas pode ser a delegacia da mulher, claro, né? Ou a delegacia normal. Por quê? Propostas muito maravilhosas de trabalho no exterior, é óbvio que nós temos que desconfiar. Exatamente. E as redes de aliciamento, elas são muito fortes. São pessoas extremamente persuasivas que vão até a casa das famílias, não convencem só as meninas, convencem os pais, as mães, né? Viram amigos das famílias, amigas, e levam as meninas, e lá as meninas são, né, obviamente vivem em cárcere privado, sem documentos, são obrigadas a trabalhar de forma extenuante, né? Na verdade, eu classifico o crime como um processo de escravidão contemporânea que essas meninas vivem, porque elas acabam tendo que usar drogas para aguentar a jornada exaustiva de trabalho e acabam devendo para os traficantes e nunca mais saem desse ciclo. É um círculo vicioso que não tem saída. E o pior é que nem todas mesmo ajudadas conseguem voltar. Sabia, aí a gente abre o jornal. Brasileira foi morta não sei onde. E tem também brasileira encontrada morta não sei o quê. Só para antes de passar, acho que eu tenho preconceito fora contra os imigrantes. Tem. Então o que acontece? As polícias não querem saber das imigrantes. Especialmente, isso é um outro problema, quando esta imigrante trabalha é profissional do sexo. Mas, Ariane, então, aí não tem nenhum direito isso que você está falando, que o Vitorino disse que fica sozinha, apenas ajuda naquela classes baixas. Teve uma ex-Miss Brasil que foi para Londres com uma proposta de trabalho que não era proposta de trabalho, era uma proposta para ser uma mulher de mexer, de programa, e sequestraram o passaporte dela. Ela ficou na clandestinidade. Essa matéria saiu até na Veja. É que, claro que as mulheres mais, vamos dizer, que estão numa situação melhor, têm mais conhecimento, estão mais perto, mais ligadas, né? Não são tão... vamos dizer, inocentes, assim. Para ver a gravidade do problema, basta você ficar abrindo os jornais, vocês vêem de vez em quando. Brasileira encontrada morta. Cansa de Portugal já aconteceu isso aí. O namorado, suspeito de morte pelo namorado. Só para finalizar, Portugal, uma coisa muito triste. Em Portugal, é o país que mais maltrata mulheres brasileiras. Tu vê a síndrome do colonizador. A porta de entrada da Europa, é a síndrome do colonizador. Alguns sociólogos que eu li, né, e sociólogas que tratam sobre esse tema, é a síndrome do... Né, quem foi o nosso colonizador, ou seja, ainda tem esta... Né? Esse poder... E a brasileira procura muito Portugal, que entra no mercado europeu por Portugal. Das mulheres brasileiras muito forte, que a gente está conseguindo romper
pelo trabalho das mulheres brasileiras, pela nossa representação, mas que, obviamente, ainda existe, infelizmente. Por isso a política para as mulheres é tão importante. Por isso a gente fica tão revoltada quando a gente está, né, não fora, mas quando não tem políticas específicas para as mulheres. Por isso a nossa preocupação. Nós precisamos ser vistas, lembradas. Mas tem que ter políticas para as mulheres de forma efetiva. Por exemplo, a nossa Delegacia das Mulheres aqui do Rio Grande do Sul, é um horror. Deve ter 15, 20 policiais só. Gente, a delegada, antes era a doutora Rosane Oliveira, agora eu não sei quem é a nova titular. Eu já convidei ela para vir no programa, mas a assessoria dela lá não teve boa vontade com o meu programa lá na rádio, infelizmente. Mas eu tenho certeza que ela faz o mesmo que a doutora Rosane fazia. Todo dia tem que ficar decidida a escolha de Sofia. Escolha de Sofia. Você tem que escolher, porque tem mulher que você sabe, se ela sair de dentro da delegacia, o ex-marido vai matar ela. Vai matar ela. É uma vida terrível. Então, a Delegacia de Mulheres precisa mais gente, precisa mais policiais, além da delegada titular, tem que ter delegada assistente. E aonde a mulher se sente segura dentro de uma delegacia. Eu acho que deveria ter uma legislação como crime hediondo o ataque à mulher, sabe? Mas uma penalização muito forte. Mas Agora, por favor... Os caras continuam batendo nas mulheres aí. É isso que a gente está tentando explicar. Marne Barcelos. Marne Barcelos pede tempo. É porque eu não gosto de falar em cima. Eu queria fazer uma homenagem, aproveitando o livro da Ariane Leitão, à grande Clarice Lispector. Uma das maiores escritoras que esse país já teve. Ela veio da Ucrânia, se tornou brasileira, criou livros fantásticos como Laços de Família, que é um clássico, um best-seller. Foi feita uma estátua dela ali no Leme, onde ela viveu durante 12 anos. 12 anos a Clarice viveu naquela parte linda do Rio de Janeiro. Princesa Isabel, à direita Copacabana e à esquerda é o Leme. Depende de onde você está vindo, né? Tem que dar aquela interrompidinha. O Vitorino é impressionante. Não perde tempo, Todas as vezes que eu falo, ele dá um gancho naquilo que eu falo. Mas ele não é advogado. Mas não interessa ser advogado. Ele é amigo de uma máquina. Eu não intervido na conversa de ninguém. Ih, vai faltar tempo. Não, eu quero falar da Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma mulher maravilhosa. Se você nunca leu a Clarice Lispector, leia. Verdade. Você vai aproveitar o seu tempo com sapiência. Clarice Lispector. E parabéns àquele cidadão que fez às suas expensas esta estátua e colocou ali na praia do Leme, senhor Vitorino. E os telespectadores aproveitam o tempo deles com sapiência, assistindo a Atualidades Pampa? Os telespectadores que o Vitorino... Aproveitam ou não aproveitam? É o quê? Clarice Lispector, o Vitorino, é mito. É o Vitorino? É, todo mundo... Quando ele escrever um livro, eu vou ler o livro dele. Eu não quero saber da Clarice Lispector. Eu quero escrever livro. A gente fica por aqui, mas a gente volta amanhã. A gente volta amanhã. Muito obrigada pela audiência, pela paciência e tudo mais. Até amanhã. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.